resta um lugar seguro, onde eu posso ancorar a minha alma e descansar. O meu lar. Lar, doce lar. Expressão de filmes, expressão de desenhos, mas é o lugar estabelecido por Deus, onde eu e você nos sentimos seguros, onde verdadeiramente aqueles que nos amam suportam as nossas fraquezas. E eu quero nesta noite olhar e destacar aqui, levantar aqui, entre tantos pontos, 3 deles. Por quê? A família é o nosso maior patrimônio. Porque, como desde o início, o inimigo tem tentado contra a família, nós estamos vendo hoje a família sendo atacada com um rigor nunca visto, desmensurado, por aqueles que verdadeiramente deveriam protegê-la. E quem seriam esses? Os legisladores da nossa nação, os governantes que estão sobre nós, os magistrados, a imprensa, a mídia, a academia, os formadores de opinião. Em vez de fazer uma cruzada em favor da família, muitas vezes desandam sobre ela, levantando as suas bandeiras contra a família, no modelo estabelecido e criado pelo nosso Deus. Querem desconstruí-la, querem acabar com o gênero, querem confundir os papéis, querem jogar a família na região cinzenta de um relativismo absoluto. Porque hoje a família pode ser vista de N maneiras. A família não é mais hoje só vista como o marido, a esposa, o pai, a mãe e os filhos. Temos outros modelos de famílias, não aprovados por Deus e nem pela sua carta magna, pela sua lei maior. Mas é este o cenário que nós estamos vivendo. É lamentável que aqueles que legislam, que governam e que julgam, não raro, não manifestam qualquer compromisso com os valores da família, tal qual Deus a estabeleceu. Cabe a nós, Igreja do Senhor Jesus, viver de tal maneira, possamos pagar o preço para sermos uma família segundo o padrão estabelecido por Deus na sua palavra. Tentam destruir todos os fundamentos da família. Tentam provocar um colapso na própria sociedade. Porque, amados, lutar contra a família, como legítima instituição divina, é conspirar contra nós mesmos. É querer a destruição minha e sua, nossa, de nós mesmos. É declarar uma guerra insana para a nossa própria destruição. Isso tudo é muito sério. E se você estiver aí captando o que eu estou querendo dizer aqui, e olhar para as leis que estão tramitando em Brasília, como por exemplo a aprovação da lei da palmada, você começa a entender o que isso tem a ver com a família. Tudo tem tudo a ver. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para a nossa reflexão: a família é o nosso maior patrimônio, porque foi instituída por Deus para o nosso maior bem e para a nossa mais plena felicidade. A família é o nosso maior patrimônio, porque ela nasceu no coração de Deus, foi instituída por Deus para o nosso maior bem e para a nossa maior e mais plena felicidade. É na família que nós vivemos, que nós experimentamos. É na família que nós somos aplaudidos quando acertamos, mas é na família também que nós somos compreendidos quando erramos. A família é a ideia de Deus, nasceu no coração de Deus, nasceu no céu, nasceu na eternidade. O mesmo Deus que instituiu a família deixou na sua palavra as normas
o manual, os princípios para governar esta família. Deus criou o homem e a mulher, instituiu o casamento e uniu-os de uma maneira monogâmica, monossomática, palavrão, né? Indissolúvel. Consequentemente, nós entendemos que qualquer outra relação diferente desta está contrária à vontade e à palavra do nosso Deus. As pessoas são livres para se relacionarem com quem quiserem, mas nós não podemos deixar de afirmar: a vontade primeira de Deus não é esta, não foi esta e nunca será mudada. Deus permanece o mesmo, sua palavra vai permanecer a mesma. Então nós temos, dentro dessa perspectiva, a família para cumprir o seu propósito e dar ao mundo uma descendência pura e santa. Por isso, irmãos, a nossa responsabilidade é grande, como casais, como famílias, de expressarmos e vivermos da maneira que Deus estabeleceu. Então esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. A família é o nosso maior patrimônio porque foi instituída por Deus, para o nosso maior bem e também para a nossa mais plena felicidade. Num segundo momento, a família é o nosso maior patrimônio porque é guiada por Deus para cumprir a sua vocação. A família foi e é e sempre será guiada por Deus para cumprir a sua vocação neste mundo. É neste mundo que nós nos expressamos como família. Jesus orou ao Pai, dizendo: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Quando nós olhamos algumas famílias da palavra de Deus, nós vamos ver como Deus honrou essas famílias. Abraão teve um chamado de Deus e o seu filho seria o descendente de numerosas multidões, pai de nações, pai de muitas famílias. Isaque é o filho da promessa. E nós sabemos a luta, 25 anos de luta, para que a promessa de Deus se cumpra na família de Abraão e Sara. Abraão com 100 anos, Sara aos 90. Dão à luz, ela, não é? Traz à existência o herdeiro desta promessa. Quando Deus estabelece o dilúvio, todos que não obedeceram à mensagem e à pregação de Noé, morreram pela ação das águas no dilúvio. Mas a família de Noé recebeu uma ordem de Deus, e Noé era temente a Deus. Noé aborrecia o mal. Noé ouvia a voz de Deus e obedecia. Quando Deus disse: entra na arca, tu e os teus. E entraram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E a partir destas 8 pessoas que formavam uma família, Deus estabeleceu o restante da humanidade. Então, a família é o nosso maior patrimônio porque ela é guiada por Deus para cumprir a sua vocação neste mundo. A família tem o papel de criar filhos no temor de Deus. Só este quesito aqui, irmãos, dá uma mensagem, um sermão, um livro. Criar filhos em nossos tempos não é brincadeira. Educar filhos, preparar filhos, como o salmista diz, para serem lançados como flechas da mão do guerreiro, não é brincadeira. Entender que os filhos que Deus nos dá não são nossos, mas nós os preparamos para que no momento certo eles possam partir, eles possam tomar as suas decisões, eles possam seguir os seus caminhos. Ainda que continuem sendo os nossos meninos, mas eles são preparados por Deus para seguir a sua trajetória.
Este é um dos objetivos da família, criar filhos no temor de Deus. Recentemente, numa palestra, por alguém não cristão, ele levantava algumas questões muito sérias em relação à família. Ele estava falando sobre a prevenção em relação às drogas e a tudo que diz respeito aí, que vicia, que tira do foco as nossas crianças. E ele começava dizendo, olha, já existem estudos nos Estados Unidos por especialistas que as crianças com 3 anos já estão dominando a mídia, já estão com os dedinhos ali, sabem tudo, só que já estão começando a ter problemas de aprendizado, já estão começando a ter problemas relacionais, na escola, em casa, porque é muito cedo. Ainda que você ache que é bonitinho, você senta para almoçar num restaurante, você tem lá uma criancinha, e para que ela fique quietinha, sentadinha ali, o papai e a mamãe dão o celular, para que ela fique mexendo. E ela fica jogando. E ela faz coisas que nem eu sei. Eu não sou bom nessa área. É impressionante. Mas isso tudo tem um custo. Isso tudo vai trazer consequências para as nossas crianças. Pais, dizia ele, que fumam, que bebem, nas festinhas de aniversário infantil, de criança. Depois eles não entendem porque os seus filhos começaram a beber, com 8, 10, 12 anos, com a turminha da escola. Por quê? Porque nós, pais, somos modelo, somos exemplo. Eu sempre lembro da experiência daquela garotinha na escolinha bíblica. E ela vinha sozinha, como muitas das nossas crianças vêm aí do projeto que nós temos. E a tia naquela manhã resolveu falar sobre a existência do inferno. Ela havia falado sobre a existência do céu, mas naquele domingo pela manhã ela ia falar sobre a existência do inferno. E ela arriscou fazer uma pergunta: quem sabe onde é o inferno? Onde fica o inferno? E uma garotinha prontamente, pequenininha, levantou a mão, o dedinho e disse: professor, eu sei. Tia, o inferno é lá na minha casa. É verdade. Não, filho, eu vou explicar, mas por que você está dizendo isso? Não, porque ontem à noite o papai e a mamãe discutiram, brigaram. E a mamãe falou: eu não aguento mais esta casa, isso aqui é um verdadeiro inferno. Então o que a criancinha assimilou? A minha casa é aqui. É aqui o inferno. Não tem nenhuma noção de que o inferno é um lugar onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, sofrimento eterno. O pouco que nós ouvimos deste lugar é de que aquele rico estava atormentado em chamas e pede a Lázaro para molhar o dedo e refrescar a sua língua. Então você pode por aí imaginar os horrores do inferno. Nada comparado com aquilo que alguns dizem muitas vezes. O inferno é aqui, o inferno é aqui. Mas no inferno não tem ar-condicionado, no inferno não tem sorvete, no inferno não tem Coca-Cola. Não tem nada disso. Não tem churrasco, não tem pizza. Como aqui é o inferno? Não tem noção do que está falando. Nós ainda estamos num tempo onde nós podemos trabalhar, observar a palavra de Deus, criar os nossos filhos no temor do Senhor, para cumprir no mundo o seu mandato espiritual e cultural, fazendo a diferença a partir daquilo que eles receberam. Mesmo vivendo numa sociedade decadente, a família precisa e deve ser governada por Deus, pela santidade, pela presença de Deus, pela palavra de Deus. De outra sorte, nós não atingiremos o objetivo. A família precisa viver dentro das balizas das verdades absolutas. Nós temos vivido um tempo onde tudo é relativo. O pecado é relativo. E os absolutos de Deus têm ficado para trás. São heranças que o Senhor nos dá, os nossos filhos. Eles devem merecer a nossa maior atenção.
Os filhos são como flechas na mão do guerreiro, diz o salmista. Salmo 127 e 128. Os pais carregam os filhos e depois os lançam para longe. Esta é a realidade. Na direção do projeto de Deus. Então os nossos filhos devem cumprir o plano de Deus e serem vasos de honra e de bênçãos nas mãos do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Nossos filhos, na verdade, devem ser reparadores de brecha. Essa é o que Deus espera de nós pais ao criar, formar e educar os nossos filhos. Eles podem ser portadores de boas novas de salvação. Devem contribuir decisivamente na construção de uma sociedade mais humana, mais justa e mais solidária. Então, nesse segundo ponto aqui da nossa reflexão, a família é o nosso maior patrimônio porque é guiada por Deus para cumprir a sua vocação no mundo. E eu cumpro a minha vocação e o meu chamado quando as minhas filhas, as nossas filhas, cumprem também aquilo que receberam de Deus através de nós. Terceiro e último lugar, a família é o nosso maior patrimônio, porque é um presente de Deus que devemos cuidar com o máximo de carinho, de desvelo, de consideração, de apreciação. A família é o nosso maior patrimônio, porque é um presente de Deus que devemos cuidar com o máximo de carinho e nos preocuparmos muito com a nossa família. Se você, nesse momento, fizer uma análise, você pode não ter filhos, você pode ser apenas um casal, você formou uma família. Quando nós nos casamos, o restante da nossa família tornam-se os nossos parentes. Porque um novo núcleo familiar foi estabelecido. Marido e esposa formaram um novo lar. E a alegria é quando as crianças começam a chegar. E esse modelo, veja, ele tem sido completamente distorcido. Vamos olhar a partir da minha experiência de 50 anos de vida. A minha mãe teve mais 6 filhos, então eu fui o primeiro. Vivíamos todos juntos na zona rural, no sítio, nas fazendas. Trabalhávamos ali, estudávamos naquela escola da fazenda. Não tínhamos contato com tudo isso que nós temos hoje. Com tudo isso que a modernidade, que o progresso trouxe, que a globalização trouxe. O progresso é necessário, sim. Nós não tínhamos energia elétrica, consequentemente não tínhamos televisão, né? Alguns até brincam, por isso que não tinha TV para assistir, então faziam filhos, 10, 12, 18, né? Ia todo mundo dormir mais cedo, então a família crescia, né? É interessante. Mas esse era um tempo muito saudável, as brincadeiras, ir para a igreja. Minha família, graças a Deus, já nos criou nos caminhos do Senhor. Então nós íamos para a igreja, nas noites escuras, com uma lamparina, a querosene, carregando ela, sentindo aquele cheiro até pelo caminho, 4 quilômetros até chegarmos na igreja, igrejinha do sítio. Que bênção, que alegria, que lembrança que traz para o nosso coração. À noite, a minha mãe, que pouco sabia ler, ela fazia o culto doméstico, que consistia de uma leitura de um texto bíblico, alguns hinos que nós cantávamos e algumas orações que nós fazíamos. E era muito interessante, a casa sem forro, então nós íamos, né, os meninos para o quarto, as meninas para o quarto delas, os nossos pais, né, para o quarto deles, e aí cada um levava o seu candeeiro. E era muito interessante. Quando nós nos deitávamos, aí o que estava mais próximo fazia benção mãe, benção pai, apagava o candeeiro. Era muito interessante. Benção mãe, benção pai, né? Não tinha luz para desligar, então apagava o candeeiro. Ficava aquele cheirinho de querosene. Mas dessa maneira,
Passamos privacidade, muitas, épocas de seca, onde eu me lembro da minha mãe dividir um ovo em 3, dividir um ovo cozido para 3 filhos, com feijão e farinha. Isso não deixou um trauma. Se você me der picanha hoje, eu aprendi a comer. Não tem problema nenhum. Filé mignon, né? Eu não sou bobo, nem nada, né? Mas quando só tinha isso, era isso que a gente comia. Mas nós estávamos inseridos em uma família que se amava, que íamos juntos à casa do Senhor, que adorávamos o Senhor juntos, que orávamos juntos, que chorávamos juntos e clamávamos pela chuva sobre aquela terra. E quando a chuva vinha, a gente pulava no terreiro, como a gente chamava, né? A gente pulava e corria e se alegrava, recebendo aquelas primeiras chuvas tão esperadas, alvo de tanta oração. Dessa maneira, hoje, se você der uma palmadinha na sua criança, o conselho tutelar, né? A psicóloga da escola já vai chamar você lá. Olha que inversão de valores. Só que diante de Deus, quem vai dar conta do seu filho é você. Não é a psicóloga, não é o conselho, é você, papai e mamãe. Quando a gente vai lá no CDP, né? Às vezes a gente fala, cadê os amigos de vocês? Eles vêm visitar vocês? A turminha que estava junto com vocês, na hora que vocês foram apanhados, eles vêm aqui, eles trazem um bolo, eles trazem uma Coca-Cola. Nunca apareceram aqui. Mas a mamãe vem, a vovó vem, o papai vem, porque é filho, errou, pisou na bola, mas é meu filho, eu vou. A gente chega na entrada do CDP, tanto Pontal quanto Taiúva, já tem um grupo ali de pessoas, com uma pastinha, com uma série de documentos, né? Como é difícil. Ah, faltou isso, volta tal dia. E não tem conversa, é assim que funciona. E a mãe volta, chorando, vai providenciar, porque ela vai lá, no domingo, ver o seu filho. Então, queridos, a família é o nosso maior patrimônio, porque é um presente de Deus, que devemos cuidar com o máximo desvelo. Seria uma consumada insensatez gastarmos nosso tempo correndo atrás de coisas, de bens, relegando nossa família a um plano secundário. Pessoas vêm antes de coisas. Pessoas nós amamos. Coisas, bens, nós usamos. Isso precisa ficar muito claro no nosso coração. É essa a prioridade estabelecida por Deus. Nenhum sucesso compensa o fracasso na família. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso financeiro vai compensar você falhar na sua casa, no seu lar, no seu relacionamento conjugal. Construir o sucesso pessoal sobre os escombros da família é loucura. Ah, está muito bem financeiramente. Olha o que conseguiu. Mas perdeu a esposa, perdeu os filhos. Onde você vai chegar? Deus vai te pedir contas. É a mim que Ele vai pedir contas das minhas filhas. É a minha esposa. A igreja cumpre o seu papel, mas é muito pouco. Olha o tempo que eles passam aqui. É muito pouco tempo. Para corrigir, para formar esse caráter. A vitória sem a valorização da família só tem um sabor amargo. Pode ter certeza disso. Devemos dedicar o melhor do nosso tempo e o melhor dos nossos recursos na formação espiritual, moral e intelectual da nossa família. Investir na família é investir em mim mesmo. Investir nos meus filhos é investir em mim mesmo. Na minha própria pessoa, porque eles são carne da minha carne. Saíram de nós,
São pedacinhos. Semear nesse canteiro fértil é a garantia de uma abundante colheita. Então o desafio nesta noite é que você olhe para a sua família e passe a vê-la como o maior, o mais rico, o mais precioso patrimônio que você tem. Quando a família vai bem, a igreja caminha bem. A igreja é edificada. Quando a família vai bem, a pátria é bem-aventurada. A pátria vai bem, porque é formada por famílias. A sociedade é formada pelas famílias. A família é a célula principal, conhecida como a célula máter da sociedade. Quando a família vai bem, os céus se alegram com a terra. Quando a família vai bem, todos irmanados caminhamos rumo à bem-aventurança. Que Deus possa nos abençoar nesta noite e que eu e você possamos voltar os nossos olhos para as nossas famílias. Quantos livros, quantos DVDs, quantas ministrações nós já ouvimos, já lemos sobre o papel do marido, o papel da esposa, a criação dos filhos. E muitas vezes vamos nos deter muito mais em questões como as finanças, porque as finanças podem destruir a família, é verdade. Ou a falta dela, ou a abundância das finanças, também pode destruir uma família. Eu quero concluir dizendo para você que a família é um lugar de vida. A família é um lugar de vida. O salmista disse no Salmo 34:11: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Família é lugar de vida. Família é o palco onde se desenrolam as cenas mais importantes da nossa vida. É na nossa família que acontecem. É onde nós celebramos as maiores vitórias, mas é também onde nós choramos as mais profundas derrotas da nossa vida. É o lugar onde nós somos aceitos quando atingimos e galgamos o sucesso. É lá na nossa família. Mas apesar dos nossos fracassos, a família também nos ama, nos recebe e nos entende. Família é lugar de vida, mas também é onde nós choramos a dor mais aguda do luto. Com 29 anos de casado, minha esposa está aqui para testemunhar. Se eu disser para você que muitos dos anos da nossa vida foram em lutas, foram em lágrimas, foram em dificuldades, é porque é verdade. É verdade, sim. Mas é claro que quando nós lutamos, nós alcançamos a vitória. É claro que quando eu choro, o Senhor recolhe as minhas lágrimas no seu odre. É claro que a dor, muitas vezes, é o megafone de Deus. Ele vai ouvir, ele vai ver, ele vai atender o meu clamor. Família precisa ser um lugar de oração. João 16:23. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome, disse Jesus. Família é um lugar onde nós precisamos orar e buscar a Deus. Porque a família precisa depender de Deus. A família só caminha vitoriosa na força do Senhor, na força de Deus. Precisamos da ajuda que vem do alto, que vem de Deus. A oração une a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração pode tudo, quanto Deus pode. Quanto pode a oração? A oração pode tudo quanto Deus pode. Por isso eu oro. A família vitoriosa caminha de joelhos. O projeto Desperta Débora tem o lema: mães de joelhos, filhos de pé. E a família, concluindo para nós orarmos.
A família é lugar de perdão, lugar de vida, lugar de oração e lugar de perdão. Colossenses 3,13. Perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai vós. Sabe por que a família precisa ser um lugar de perdão? Porque não existem pessoas perfeitas. Eu não sou, você não é. Não existem casais perfeitos. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não existem filhos perfeitos. Por isso, todos nós nos queixamos uns dos outros. Todos nós precisamos do perdão uns dos outros. Sem o exercício do perdão, a família adoece. E adoece de maneira grave. A família precisa praticar o perdão para ser um lugar de vida e não de morte. O perdão traz a alegria, traz a festa, traz a celebração. Se você se lembrar, e eu quero que você fique de pé agora, se você se lembrar do pródigo, aquele filho que volta para o seio da sua família, quando aquele moço chega, o que o pai faz? Não fala da mãe, mas a mãe estava presente. E o pai celebra a volta daquele filho. Porque ele diz, este meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Venham, vamos celebrar, vamos nos alegrar. E consequentemente o perdão já havia sido liberado sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pelo Senhor nos trazer à memória o que pode nos dar esperança. E o que pode nos dar esperança nesta noite é sabermos que a nossa família, a família onde eu estou inserido, o meu lar, a minha esposa, é o meu maior patrimônio. E eu preciso da ajuda do Senhor para continuar amando a minha esposa, para continuar convivendo em harmonia diante do Senhor, perdoando e sendo perdoado, ajudando e recebendo ajuda, dando e recebendo, chorando, mas também festejando e nos alegrando. Muito obrigado, Senhor, porque a família é a ideia de Deus, a família nasceu no teu coração. Que o Senhor libere sobre nós, famílias aqui presentes nesta noite, a tua graça renovadora, o teu amor transformador, o teu perdão, da maneira como o Senhor nos perdoou, para que nós também liberemos este perdão no seio de nossa família. Senhor, que a nossa família possa marcar a sociedade, marcar a universidade onde os nossos filhos estudam, marcar o colegial onde eles estão, marcar o local e o ambiente onde trabalham. Deus, em nome de Jesus, que maridos, que esposas, que nos ouvem, que aqui estão, possam ser referenciais de uma família edificada sobre a rocha, porque ouve e obedece a palavra do Senhor. As tempestades podem vir, podem dar com ímpeto contra aquela família, mas se ela está edificada em Jesus Cristo, a rocha firme, ela jamais vai ruir, vai ser abalada, vai cair. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada família representada aqui nesta noite e sobre aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo através dos canais de comunicação. Tua bênção alcance cada lar, tua presença transformadora, renovadora, leve vida do Senhor a cada lar e a cada família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Minha descendência frutificará a tua presença como um bom perfume. Teus filhos irão todas as nações. Aleluia. Os casais que estão conosco, gostaria que você segurasse na mão da sua esposa. Eu vou chamar a minha esposa para fazer essa oração, encerrando nesta noite. Lembrando que um tempo da nossa vida nós investimos nos filhos. Mas não podemos esquecer
que precisamos investir também um no outro. Por quê? Porque quando os filhos forem lançados como flechas, nós vamos ficar, não é verdade? Então vamos voltar a namorar, como sempre. E muitos casamentos terminam exatamente porque não houve esse investimento. E aí os filhos se casam e aí acaba tudo. Vai cada um para o seu lado. O índice de separações entre 40 e 50 anos é assustador. Por conta disso, não houve um investimento. Nós, no jantar dos casais da sexta-feira à noite, teve um momento que eu lembrei, o casamento ele passa por 3 fases. A primeira é do encantamento. Depois a da desilusão. Mas depois, se você passa por essas duas, você vai ter a fase da maturidade, a fase gostosa, do pé no chão, de saber que você tem alguém que Deus ajuntou, que Deus pôs ao seu lado, e você vai terminar os seus dias com essa pessoa ao lado dela, em nome de Jesus. Por gentileza, ore ao Senhor, concorde com esta oração e entenda que verdadeiramente a nossa família é um farol que vai iluminar essa sociedade, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor, como nós precisamos do Senhor, Pai. Como nós precisamos da Tua bênção, Senhor. Como nós precisamos da Tua unção. Como nós precisamos da Tua sabedoria, Deus. Do Teu discernimento, Senhor, para vivermos como família, Senhor, segundo o Teu coração. Por isso nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Deus, venha com poder sobre cada vida aqui nessa noite. E que o Senhor mesmo, Pai, possa renovar essa unção sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada marido, sobre cada esposa, sobre cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que haja no nosso coração, como igreja do Senhor, o desejo de servir ao Senhor com alegria, o desejo, Deus, de ter a nossa vida consagrada verdadeiramente ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, mesmo vivendo num tempo difícil, o tempo nunca foi fácil, Deus, sempre foi difícil, porque nós caminhamos na contramão da história, nós caminhamos na direção do Senhor, Pai, na direção da Tua vontade, de Te obedecer, de Te servir, de agradar o Teu coração. Por isso nós te pedimos, Deus, venha com poder sobre cada vida nessa noite, e que haja um renovar da Tua unção sobre cada um de nós, e que a Tua graça, Deus, seja abundante sobre cada família, que saiamos daqui todos nós, cada um de nós, verdadeiramente fortalecidos, Deus, entendendo, Deus, que somos luz e somos sal, e que temos, Deus, do Senhor, Pai, que temos da direção do Senhor para fazer diferença, onde estamos, onde estivermos colocados. Abençoa assim a Tua igreja, Pai, abençoa assim o Teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus.